chegou o momento de encararmos a verdade de frente. O que está sendo revelado neste vídeo é um choque direto contra tudo que foi nos ensinado desde que éramos crianças. Está na hora de parar de viver na bolha, na ilusão, onde o conhecimento é distorcido para manter o controle e a ignorância nas nossas mentes. O professor Fábio Sabino vai abrir os olhos de muitos, e para alguns será doloroso. Ele não vai apenas questionar suas crenças, ele vai expor as contradições e os erros históricos que os sustentam. Como é possível, no século XXI, com tanta informação ao nosso alcance, que ainda existam pessoas acreditando em um Deus que vem de uma tradição milenar que pode ser facilmente desconstruída por qualquer um que busque verdade e ciência? Estamos na era da inteligência artificial, da descoberta genética, da tecnologia, e ainda existem aqueles que se agarram ao Deus da Bíblia como se fosse a última verdade inquestionável. Será que eles realmente acreditam que as escrituras sagradas são infalíveis, sendo que sabemos que são baseadas em mitos de povos antigos, como os sumérios e os babilônios? O Deus bíblico, em sua origem, não é nem de longe a entidade pura que muitos tentam pintar. Cada palavra que os religiosos dizem, cada versículo citado, tem um fundo de manipulação para manter as massas sob controle. As palavras de Cristo, as profecias, o Espírito Santo, tudo isso são construções que evoluíram com o tempo. Não há uma base sólida, há sim uma adaptação, um polido do que já existia em culturas anteriores. As evidências estão por aí, em registros históricos, textos antigos e até em descobertas arqueológicas. O mais chocante de tudo é que mesmo com todas essas informações ao alcance de todos, ainda existem aqueles que fecham os olhos, como se quisessem continuar presos na ignorância. E quem mais sofre com isso são os que não buscam entender o que realmente está por trás das palavras. A sociedade moderna está nos oferecendo ferramentas para nos libertarmos dessas correntes. Mas ainda há um número alarmante de pessoas que preferem permanecer em uma bolha religiosa, reféns de dogmas antigos, de um Deus que foi criado por outros povos para dar sentido às suas próprias existências. O que muitos não percebem é que o Deus da Bíblia, aquele que dizem ser o Criador, não passa de uma personificação de ideias antigas e mitológicas, misturadas com a política e as convenções culturais da época. No final das contas, é isso que estamos fazendo, acreditando em algo que foi moldado ao longo do tempo para atender a interesses bem menos divinos e bem mais humanos. Então, vamos encarar essa realidade juntos. O vídeo de hoje vai nos mostrar, mais uma vez, como a fé religiosa é construída, como ela nos prende e como, ao entender essas origens, podemos finalmente nos libertar. Está na hora de tomar vergonha na cara, de parar de aceitar respostas prontas e começar a questionar tudo. Não aceitem mais como verdade o que os outros querem que acreditemos. Está na hora de entender o que realmente está por trás das escrituras, das orações, dos milagres e das aparições. A história, os registros, os achados arqueológicos estão aí para nos mostrar que ao longo de milhares de anos fomos alimentados com um enredo que pouco tem a ver com a verdadeira realidade. Vamos juntos nessa reflexão. Agora, mais do que nunca, está em nossas mãos a chave para a liberdade intelectual. Está na hora de deixar a bolha religiosa e realmente entender o mundo, sem as amarras que nos mantêm limitados. O conhecimento está disponível, e o professor Fábio Sabino, com sua vasta pesquisa, vai nos guiar por esse caminho, desconstruindo tudo o que achávamos que sabíamos. Preparem-se para o impacto. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você conhece. O deus An, mais tarde chamado de Anu, era o deus de Uruk. Enlil era o deus de Nippur e Enki era o deus de Eridu. Então cada cidade tinha um deus. Quase todas as cidades tinham uma divindade patronal diferente. Na religião cananeia, a palavra usual para Deus era Ungil, plural de Ilm, correspondente ao fenício Ilm. A forma Ilm foi usada apenas como um nome próprio, Eloá, de onde vem a palavra Elohim. Embora haja uma forma plural Ilm, geralmente traduzida como deuses, talvez o termo se refira especificamente aos deuses do mundo dos mortos. Uma forma similar pode ser atestada em Emar. Seu Abil Ilair deve ser interpretado como Vabil Ilahi, portador dos deuses. Morfologicamente, isso é o equivalente do plural hebraico Elohim, que é o Deus da Bíblia. As formas que ocorrem apenas no plural são
Ugilinim e Ilm. Esse último também é atestado em fenício. A palavra ugarítica para deusa é Ilit, plural Ilhit e do Al-Ilt. Bom, plural divino ou majestático. O que acontece, gente? Existe um conceito que a palavra Elohim, ela seja um plural majestático. A mesma coisa se dá no livro do Gênesis, quando diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali você tem um plural. Ali é a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo? Não, ali o plural chama-se plural majestático, mas ali pode ser atribuído aos deuses, porque quem cria os seres humanos, dentro dos contos mais antigos do que os registros bíblicos, é o registro sumeriano, é o registro babilônico, arcaico, não a Babilônia do período de Daniel e Ezequiel, não é esse período que eu estou me referindo anteriormente ao período do bronze, tá? Lá, arcaicamente. Então os deuses criam os seres humanos, então os Elohims são os deuses. Mas existe um plural majestático, existe uma atestação de algum registro arcaico, de algum achado arqueológico que traga isso, que era um uso comum e usual dentro do período arcaico? Existe, vou trazer isso para vocês. Existe, senhores, tem sim, tá? Tem, não é pouco não, tem é muito sobre esse assunto, tá? Vou continuar aqui, senhores. Vamos lá. Vou compartilhar meu esboço aqui novamente com os senhores. Gente, não esquecendo daquele like, por gentileza, tá bom? Depois eu dou um like para todos vocês. Bom, tipicamente o semítico oeste, que o hebraico vem de uma família semítica, embora não exclusivamente, é o uso do plural divino ou majestático, em que uma única unidade, uma única entidade está envolvida. Nos textos que usam a escrita alfabética, esses plurais de excelência não são facilmente reconhecíveis, onde o sistema de escrita acadiana é usado, combinando uma escrita silábica com vários logogramas. As formas plurais são menos ambíguas. Uma boa ilustração do plural de divindade, o plural majestático, é encontrada nas cartas de Amarna, onde Faraó é repetidamente abordado por seus vassalos canaanitas como Dinger Mesia, literalmente, meus deuses, mas referindo claramente a uma única pessoa, ou seja, o Faraó. Então, essa aqui é a carta de Amarna, um achado arqueológico antigo, tá? Então, quando você pega aqui na Bíblia, ó, também ocorre com uma designação do Deus pessoal, em combinação com um verbo no singular. Esse fenômeno é paralelo ao uso hebraico Elohim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos Bereshit bara Elohim et hashamai bet haaretz. Existem alguns exemplos raros do pluralis divinitatis em textos acadianos. A maioria deles traz a influência semítica ocidental. Então, quando se fala lá, é a Trindade, desçamos, confundamos, é a Trindade? Não. Trindade só na cabeça do religioso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando o Antigo Testamento está sendo criado, não se tem a imagem de Jesus ali. Não se tem a imagem de Espírito Santo. Ainda mais no período do Gênesis. O escritor não tinha nenhuma dessas ideias. Essas ideias foram construídas com o passar do tempo pelos apologistas que queriam encontrar a Trindade em tudo na Bíblia. Queriam encontrar Jesus na Bíblia, do Antigo Testamento. E nós teremos problema com o Novo Testamento referente a isso também, tá? Teremos e veremos isso daqui. Obrigado aí pelo carinho, viu? Cleiton Nascimento, Deus me abençoe. Deus me abençoe. Boa tarde para todos aí que estão aí na minha fanpage, tá aí? Quem está na fanpage? Dalila Maria. Gratidão, professor. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado aí para quem tá fazendo superchat aí. Obrigado. Eita, hoje. Será que o Palmeiras ganha o Mundial hoje? Vamos ver se vai ter Mundial. Continua aqui, senhores. Deus, um ser criado. Vamos lá? A religião cananeia era um grupo de antigas religiões semíticas praticada pelos cananeus que viviam no antigo Levante, desde pelo menos o início da Idade do Bronze até os primeiros séculos depois de Cristo. A religião cananeia era politeísta e, em alguns casos, monolatrística,
um grande número de divindades foi liderado por El e Axera. Olha, você vai ver que vai parar aqui, hein? Deus El e Axera. El. O vocábulo El origina-se do verbo ur e il, cujo significado se tem forte, poderoso, um herói, comparado com o vocábulo. A Septuaginta relata arcon etnon, o uso na Mesopotâmia. Na antiga Mesopotâmia, Ilu é atestado como um substantivo para as divindades, e Ilu, como uma divindade, foi atestada em Emar. A posição ocupada por El no panteão ugarítico, você vê, tem El no panteão ugarítico, tem El no panteão cananeu. Então, o Deus El, que criou o Deus da Bíblia, que criou o Elohim da Bíblia, que criou o tetagrama da Bíblia, tudo veio da construção desse chefe do panteão cananeu. El era um Deus dos outros deuses, um Deus dentro do politeísmo, mas o que fizeram? Os escritores da Bíblia, por influência das religiões antigas, que adoravam esse Deus El, e eu vou provar isso aqui na Bíblia para os senhores, então eles carregaram essa cultura, mesmo quando surge o tetagrama, também criado pelo Deus El no panteão. Então as pessoas estão adorando o Deus da Bíblia, achando que é um Deus real, um Deus verdadeiro, criador, quando na verdade não é isso. Ele foi criado. Como que se adora um Deus criado? Lógico, as pessoas pegaram as culturas de outros povos, a mitologia de outros povos, escolheram de vários deuses, selecionaram um para eles. Mas esse não é o Criador. Esse é um Deus criado. O Deus que está na Bíblia é um Deus criado. Não é um Criador. E aí nós vamos chegar lá. Como que é? Deus está dizendo assim, ó. Alguém viu Jesus por aí, daqui a pouco Jesus chega aí no chat, viu? Daqui a pouquinho o Jesus aparece aí no chat. Ele deve tá bebendo umas, viu? Que tem um Jesus, viu, gente, que eu estou dizendo, tá? Tem um Jesus que, quando ele coloca o nome Jesus no chat, já vai aparecer o Deus. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Gente, não esqueça de dar aquele like, por favor. Estamos com 200 pessoas, vamos expandir. Ontem nós estávamos com quase 1000 pessoas na live. Então, compartilhe aí, por gentileza. Vamos fazer o maior alcance para que as pessoas tenham a compreensão e o entendimento realmente do que está por trás da Bíblia em português. Por isso que eu gosto do hebraico, porque o hebraico ele destrincha, ele traz luz a algumas informações. Continuo, senhores. Obrigado, Genival. Obrigado aí pelo carinho, viu? Vamos lá. Boa tarde para todos vocês aí. Vou continuar aqui, depois dou um alô aí para vocês, tá? Aqui, vamos lá. Na antiga Mesopotâmia, Ilu é atestado como substantivo para as divindades. Ilu, como uma divindade, foi atestada em Emar. A posição ocupada por El no panteão ugarítico pode ser comparado com a posição de Ea na Mesopotâmia. Na lista dos deuses, Ea é comparado com Cotar. O uso nas cartas de Iraxangrá. Os textos ugaríticos de Iraxangrá fornecem mais de 500 referências ao deus El. O substantivo Il, nos textos ugaríticos, frequentemente tem um significado no apelativo, especialmente na literatura epistolar, mas em parte também nos textos mitológicos, culto e épico. Metade das ocorrências de El denota uma deidade distinta que reside na montanha sagrada, ocupando dentro dos mitos a posição de mestre do panteão ugarítico. Sabe aquelas referências, né, que Deus se apresenta nas montanhas? Lá no Monte Sinai, eu explico aqui, ó. Isso era característica dos deuses, os trovões, que fala, e houve trovões e isso, quando Deus, olha, Moisés, fala você conosco, mas não fale Deus conosco. Essas características, né, de movimentos naturais, de acontecimentos naturais, de nuvem, coluna de fogo, isso era característica da manifestação dos deuses. Vários aspectos mitológicos inseridos na Bíblia, e esses registros, relatos, porque o escritor que tem um conteúdo mitológico, conhecimento das religiões mitológicas arcaicas, quando ele vai escrever sobre o seu Deus, ele não vai querer diminuir o seu Deus, não, pelo contrário, ele quer descrever que o seu Deus é melhor do que os outros deuses. Por isso que eu falo que quem cria Deus são os homens. Onde que eles criam? A partir do momento que eles escrevem qualquer conteúdo
tentando discriminar ou relatar o que é Deus. Bom, pessoal, agora que assistimos o vídeo com o grande professor Fábio Sabino, é hora de refletirmos sobre tudo o que foi dito e analisarmos de maneira crítica os pontos mais importantes. Primeiramente, é preciso destacar a coragem do professor ao trazer à tona temas tão profundos e muitas vezes desconfortáveis para quem ainda está preso na fé cega. A desconstrução das ideias que ele apresenta não é apenas uma questão de questionar a religião, mas de libertar nossas mentes daquilo que nos foi imposto por gerações e gerações. Quando o professor fala sobre a origem dos deuses e o conceito de pluralidade divina, ele está nos mostrando que o Deus da Bíblia, como muitos acreditam ser único e verdadeiro, na verdade tem raízes que vêm de outras culturas, como os sumérios e os babilônios. Como alguém pode continuar acreditando em um Deus que tem sua origem em mitos de povos antigos que não tinham o mínimo de conhecimento científico? Como ainda existe espaço para essa crença quando sabemos que esses deuses foram criados para dar sentido ao mundo que na época era imerso na escuridão do desconhecimento? O conceito de Elohim como um plural majestático é mais uma forma de manipulação da narrativa bíblica. Não existe uma trindade no Antigo Testamento, muito menos uma referência direta ao Espírito Santo ou à figura de Jesus. Essas construções teológicas surgiram com o tempo, e ao olharmos para os registros históricos, vemos como elas foram sendo inseridas de maneira estratégica para manter o controle sobre as massas. A Trindade, como é compreendida hoje, é um conceito posterior, forçado a entrar na história da Bíblia. Algo que foi criado para dar uma coesão a um enredo que já estava em formação há séculos. Não se pode, de forma alguma, aceitar como verdade o que nos foi contado como um conto perfeito e divino. O professor também nos faz uma pergunta crucial. Como é possível, em pleno século XXI, com tanto acesso à informação e educação, ainda existirem pessoas que acreditam que um Deus bíblico criou tudo, quando sabemos que esse Deus foi moldado ao longo do tempo para atender aos interesses humanos? Isso é o mais chocante de tudo, pois não estamos falando mais de tempos antigos, mas de uma era em que a ciência, a história e as evidências estão ao nosso alcance. As respostas não são mais nebulosas, e o que o professor faz é nos mostrar o óbvio, mas que muitos preferem não ver. Essas construções religiosas, essas narrativas que foram sendo moldadas ao longo de milênios, servem a um único propósito: manter as pessoas sob controle. Eles nos ensinam a viver na fé, na aceitação passiva, sem questionar. E o pior é que essa fé cega é transmitida de geração em geração, como se fosse uma verdade absoluta, algo imutável. O que o professor Fábio Sabino nos mostra, com base em sua pesquisa, é que essa fé não passa de um artifício, uma criação humana que foi imposta como verdade para que pudessem controlar as massas. Agora, se você está pensando que é só mais uma teoria conspiratória, ou que não tem nada de errado com acreditar em algo mais espiritual, é hora de fazer uma reflexão mais profunda. É hora de pensar no quanto fomos enganados ao longo dos anos, na quantidade de mentiras que foram perpetuadas para nos manter presos. E mais importante ainda, é entender que a verdade está disponível, e é a única coisa que pode realmente nos libertar. Tudo que vimos e ouvimos hoje não é só um convite à reflexão, mas um chamado à ação. Está na hora de acordarmos, de sairmos da bolha religiosa, de quebrarmos as correntes que nos prendem ao mundo de crenças sem fundamento. O conhecimento está ao nosso alcance e, como o professor Fábio Sabino demonstrou, não podemos mais aceitar respostas vazias. Vamos buscar a verdade e desafiar tudo aquilo que foi nos imposto como certo. Agora, vamos refletir sobre o papel que a ciência desempenha nesse processo de desmascaramento das falsas verdades. Durante séculos, a religião se colocou como a única autoridade válida para explicar o mundo. As descobertas científicas, no entanto, começaram a desafiar essa visão dogmática. A teoria da evolução, por exemplo, colocou em xeque as narrativas criacionistas que diziam que o mundo e toda a vida nele foram criados por um ser divino em 6 dias. As descobertas científicas não apenas desbancaram essas ideias, mas também mostraram como a própria Bíblia, em suas diversas traduções e interpretações, não poderia ser considerada a palavra infalível de Deus.
O que a ciência fez foi abrir caminho para uma nova forma de entender o mundo, uma que não depende de explicações sobrenaturais ou mitológicas. A física, a biologia, a arqueologia, a antropologia e outras disciplinas científicas têm mostrado, ao longo do tempo, que as leis naturais governam o universo de forma independente de qualquer intervenção divina. E isso não significa que o mundo se tornou um lugar sem sentido ou propósito, como alguns poderiam temer. Ao contrário, a ciência tem nos proporcionado uma compreensão mais profunda e mais rica da realidade, com base em evidências e descobertas concretas, e não em textos sagrados ou doutrinas inflexíveis. Além disso, a ciência nos permite ver a diversidade da vida e do universo de uma maneira que é muito mais inclusiva do que as narrativas religiosas. As religiões costumam dividir o mundo em categorias claras de certo e errado, salvos e perdidos, santos e pecadores. Mas a ciência nos mostra que a realidade é muito mais complexa e interconectada. As descobertas científicas revelam um mundo onde tudo está interligado, onde as respostas nem sempre são simples e onde as verdades podem ser mais desconfortáveis do que gostaríamos de admitir. Uma das maiores falácias da religião é a ideia de que há uma verdade absoluta e imutável que deve ser aceita sem questionamento. Essa noção de verdade religiosa não só limita o pensamento crítico, mas também impede que as pessoas busquem o conhecimento e o entendimento em outras fontes além dos textos sagrados. E isso é um problema grave, pois, ao fechar as portas para o pensamento crítico, a religião cria um ambiente onde o progresso intelectual e a busca por respostas reais se tornam secundários. Quando a religião se coloca como a única fonte de verdade, ela elimina o espaço para a dúvida e a reflexão, elementos essenciais para o avanço da sociedade. E é claro, ao rejeitarmos a religião como uma explicação para o mundo, não estamos negando a moralidade ou a necessidade de uma ética para viver em sociedade. Ao contrário, estamos afirmando que a moralidade pode ser construída com base na razão e na empatia, não em regras divinas que nos são impostas. O respeito pelo próximo, a justiça e a igualdade não precisam de um Deus para serem válidos. São valores que surgem da nossa própria compreensão do que é justo e bom. E é exatamente isso que precisamos entender, que nossa ética e nossa moralidade são construídas, não reveladas. Agora, é importante refletirmos sobre a ideia de que a religião tem sido usada como uma forma de controle social. Muitas vezes, os líderes religiosos utilizam o medo da punição divina para manter as pessoas em conformidade, impedindo que questionem o status quo ou busquem uma vida mais plena e autêntica. No entanto, a verdadeira liberdade vem quando deixamos de lado esse medo irracional e abraçamos a responsabilidade que temos sobre nossas próprias vidas e sobre a sociedade em que vivemos. Isso não significa que devemos ser egoístas ou insensíveis, mas que devemos agir com base no entendimento racional de que todos têm direito a uma vida digna e justa. Ao questionarmos a religião, estamos, na verdade, buscando a verdade e a justiça. E ao fazer isso, estamos também nos libertando das amarras que foram impostas a nós por séculos de controle religioso. Precisamos lutar pela liberdade de pensamento, pela liberdade de expressão e pela liberdade de viver de acordo com a nossa própria compreensão do mundo, sem que sejamos forçados a aceitar dogmas ou verdades absolutas que não têm base na realidade. A liberdade de ser quem somos, sem medo de sermos julgados ou condenados, é uma das maiores conquistas que podemos alcançar enquanto seres humanos. Chegamos, portanto, a um ponto em que a reflexão crítica e a busca pela verdade se tornam essenciais. Precisamos continuar a desafiar as estruturas que tentam nos manipular e nos prender em narrativas limitadas. O pensamento crítico não é apenas uma ferramenta intelectual, é uma arma poderosa contra a ignorância e a intolerância. E é nosso dever usá-la para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais racional. A luta contra o dogma e a superstição não é uma luta contra as pessoas que acreditam, mas contra as instituições que tentam impor essas crenças como verdades absolutas. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para promover uma cultura de liberdade de pensamento, onde todos possam questionar, aprender e crescer sem o medo de serem perseguidos por suas ideias.
A verdadeira força vem da nossa capacidade de questionar e de buscar o melhor para todos, sem a necessidade de uma autoridade divina para nos guiar. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui nessa reflexão. É através desse tipo de debate, dessa troca de ideias, que conseguimos crescer e melhorar como indivíduos e como sociedade. Não estamos sozinhos nessa busca pela verdade, e juntos podemos continuar a questionar, a aprender e a lutar por um mundo mais justo e mais livre. Se você se sente motivado por essa reflexão, se acha que devemos continuar a questionar as imposições religiosas e lutar pela liberdade de pensamento, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Sua participação é essencial para que possamos alcançar mais pessoas e continuar esse importante trabalho de conscientização. Agradeço de coração a todos os que acompanham esse espaço. Sua presença e apoio são fundamentais para que possamos seguir com essa jornada. E por fim, lembre-se de que, como ateus, não estamos em busca de uma vida após a morte, mas de uma vida aqui e agora que seja plena, justa e baseada na razão. Não acreditamos em deuses porque os seres humanos, ao longo da história, construíram suas próprias respostas. E essas respostas são, e sempre serão, mais reais e mais significativas do que qualquer crença em algo superior. É isso, vamos continuar essa jornada juntos, sempre com a mente aberta e o coração disposto a buscar a verdade.